Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que bom podermos estarmos juntos aqui mais uma vez cultuando a Deus. Ainda que a distância, né, ainda que a gente esteja aí não pertinho do lado um do outro, é especial a gente poder, como igreja, ao domingo, independentemente das barreiras ou das dificuldades, a gente se reunir e poder juntos, como igreja, cultuar a Deus, né? Eu não sei você, mas eu estou sim com saudade de poder te encontrar pessoalmente. Então vai aqui então o meu abraço virtual para cada um de vocês, tá bom? De coração para coração. E aqui a minha expressão de saudade, o sentimento, nada como a gente poder estar juntos lado a lado, né? Esse movimento, esse tempo de quarentena tem sido um momento difícil, desafiador para todos nós, mas eu espero que da mesma forma vocês não estejam desperdiçando a sua crise. A crise, essa quarentena é um momento em que a gente pode aprender muitas coisas, a gente pode sair dela renovado. Em especial no último momento que nós tivemos juntos, eu lancei aqui para você um desafio. A gente sempre fala que a gente nunca tem tempo ou falta tempo para ler a palavra de Deus. Te lancei aqui um desafio de você ler um livro da Bíblia. Você conseguiu ler um livro da Bíblia? Coloca aqui no comentário pra gente, a gente quer saber qual livro da Bíblia que você leu. Eu já tive a oportunidade de ler juntamente com a minha esposa lá em casa, fizemos um estudo em cima do livro de Efésios, foi bem especial. Quem sabe você lê o livro de Marcos, é um dos evangelhos, é pequeno, tem 16 capítulos e Deus vai te abençoar, viu? Então, na quarentena, eu leio a Bíblia, fica aí o desafio para você. Não deixe de sair quarentena sem ler pelo menos um livro da Bíblia, tá bom? Queridos, eu quero te convidar para você pegar então a sua Bíblia, a Palavra de Deus. Se você está em casa, pega aí a sua Bíblia e abra comigo em João capítulo 20. Vamos estar vendo aí então, esse texto ele fala sobre, o título aqui na minha Bíblia fala sobre a ressurreição. Ainda aí no clima de Páscoa, né? Semana passada nós tivemos a oportunidade de vivenciar um momento muito especial, que como igreja nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Aquele que tinha sido um domingo muito triste, por conta da ressurreição de Jesus, ele passou da tristeza para a alegria extrema. E o significado que isso tem para mim e para você hoje é muito profundo, certo? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Tem uma mensagem para compartilhar com você hoje à noite que se chama A Influência da Cosmovisão. A influência da cosmovisão. O dicionário ele define cosmovisão de uma forma bem simples e direta, né? É a forma como você enxerga o mundo. Ou seja, dependendo da sua cosmovisão, você interpreta a realidade de uma forma ou de outra. Pessoas com uma cosmovisão de mundo diferentes têm a possibilidade de interpretar o mesmo fato de maneiras diferentes. Por isso, a forma como você enxerga a realidade ela é tão importante. E através desse texto a gente vai ter a oportunidade de entender, através desse relato bíblico, como a cosmovisão ela pode influenciar a nossa vida. Quero te convidar para você abrir então em João, capítulo 20, a partir do versículo 9. Só para que você entenda o pano de fundo em que acontece esse momento, né? Esse relato histórico e bíblico, esse momento está acontecendo aqui num domingo de manhã, ainda nas primeiras horas da madrugada. Logo após o sacrifício que Jesus fez na cruz, ele foi morto na cruz na sexta-feira, foi sepultado ainda na sexta-feira, passou-se a sexta-noite, passou-se o sábado, o dia de sábado, e no domingo de manhã, algumas mulheres que eram discípulas de Jesus, que eram seguidoras de Jesus, reuniram-se para ir ao encontro, para ir visitar o túmulo de Jesus. Então você imagina que o cenário que se desenha aqui nesse final de semana era uma manhã de domingo, provavelmente pelas 5, 6 horas da manhã, ao amanhecer do dia. E era um final de semana que foi extremamente triste e depressivo para todos os discípulos. Eles estavam passando por um momento de profunda tristeza. Talvez eu e você, algumas pessoas, todos nós fomos de alguma forma, direto ou indiretamente, impactados por essa crise, por essa quarentena, e talvez você esteja vivendo um momento também de depressão, de tristeza, de isolamento. E nesse momento os discípulos eles ficaram ali isolados, passando por esse momento de dificuldade, porque Jesus Cristo, aqueles a quem ele tinham convivido, estavam próximo dele, tinham depositado toda a sua esperança nele, simplesmente ele foi morto.
E de uma hora para outra, aqueles que eram o sinal de uma grande esperança, de uma nova Jerusalém, de uma revolução que poderia, de algo que eles esperavam para o povo de Israel, isso simplesmente se esvai. E nesse momento o coração deles é tomado de ansiedade, tristeza e sofrimento. Mas aquele final de semana que seria então um final de semana super triste para todos eles, por conta de um acontecimento especial que é a ressurreição de Cristo, esse fato mudou completamente para um final de semana de derrota, para a maior vitória e maior milagre que eles haviam presenciado Jesus Cristo fazer. Só que eles ainda não sabiam disso. Por isso, através desse texto, eu quero te convidar a ver que, através da crise, através da dificuldade, dependendo da sua cosmovisão, de como você enxerga isso, você é capaz de transformar um momento de dificuldade em bênção na sua vida. Antes de começarmos, eu quero te convidar para você fazer um breve momento de oração comigo. Vamos orar, igreja? Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado porque nós temos vivenciado uma crise, Senhor. E nós não queremos simplesmente, como igreja, te agradecer pelos momentos felizes e alegres, mas te agradecer também pelas dificuldades. Porque é nas dificuldades, é no deserto, que a nossa fé é testada, que nós somos provados e que nós somos estimulados a se aproximar de Ti. Por isso eu oro para que nesse momento os nossos ouvidos e nossos olhos estejam atentos a ouvir aquilo que tem para trazer para nós hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu vou ler aqui na minha Bíblia, a minha Bíblia está aqui na versão NVI, João capítulo 20, a partir do versículo 10 ao versículo 19. A gente vai ver aqui o relato então de uma seguidora de Jesus chamada Maria Madalena, quando ela foi ao túmulo visitar Jesus, que ela imaginava estar morto. A partir do versículo 9, 20, versículo 9, diz assim: Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, e não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Jesus perguntava para Maria. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me aonde o colocou, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse apenas uma palavra, ele disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda voltarei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Esse trecho relata um momento muito importante para a cristandade. Ele relata o momento em que os discípulos foram ao túmulo de Jesus e eles chegaram ali e eles tiveram uma surpresa que mudou completamente a cosmovisão de mundo deles. O versículo 9 nos traz ali uma verdade que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivenciando. O versículo 9 ele diz assim: Eles ainda não sabiam, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos ainda não sabiam, mas tudo isso já estava planejado. Nada disso tinha saído do controle ou do planejamento de Deus. Mas até então eles imaginavam que Jesus ele havia simplesmente morrido. Tem algo que nós conseguimos aprender aqui, é o seguinte: nem sempre entendemos a forma e o agir de Deus, mas nós precisamos saber que Deus ele nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle. Talvez essa situação da quarentena, todos nós fomos afetados por ela de uma forma direta ou indireta. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, de tristeza, de depressão.
talvez uma dificuldade familiar, talvez uma dificuldade financeira. E é diante da dificuldade que a fragilidade, que as nossas feridas elas são expostas. Mas veja bem, quando uma dificuldade vem, quando uma ferida é exposta, quando nós temos a oportunidade de tratar essa ferida exposta, tratar esse machucado, tratar essa ferida, colocar ali e costurar isso, nós temos a oportunidade de nos cicatrizar e nós temos a oportunidade de sair dessa situação difícil mais amadurecidos. A dificuldade nos dá uma oportunidade de amadurecimento. Por isso, esse é o momento, diante da crise, em que você tem a oportunidade de exercer a sua fé. Talvez a gente olhe para um lado e para o outro e a gente só enxergue a situação caótica e a gente seja tentado a imaginar que Deus ele tenha perdido o controle. Assim como os discípulos pensaram, olha, Jesus morreu, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele ensinou, nada faz mais sentido porque a nossa esperança se foi. E a gente olha para o redor e a situação toda de caos que o mundo tem vivenciado, talvez a gente seja tentado a imaginar que Deus perdeu o controle. No entanto, nesse momento, a Bíblia contradiz o nosso senso comum e ela vem a nos dizer que Deus nunca perde o controle. Portanto, se você em algum momento imaginou que isso não estava fora do planejamento de Deus, que Deus foi pego de surpresa, muito pelo contrário, Deus não está de quarentena. Muito pelo contrário, o agir de Deus está aí pelo mundo. E, aliás, através dessa quarentena, muitas pessoas têm se mostrado com um coração muito mais inclinado a voltar-se para Deus, justamente pelo momento da dificuldade. Sabe que a crise, ela põe à tona as nossas fragilidades, né? Eu moro hoje num apartamento e esse momento de quarentena ele tem sido interessante porque a gente ouve as famílias dentro de casa, a gente está passando o dia inteiro dentro de casa e às vezes a gente ouve pessoas brigando e a porta batendo com força. As famílias talvez nunca passaram tanto tempo juntas. Eu vi inclusive uma notícia na televisão que em alguns países onde já acabaram a quarentena, o número de pedidos de divórcio tem aumentado. Ou seja, não existem estatísticas oficiais em relação a isso, mas por conta da quarentena e o aumento do convívio familiar, talvez algumas feridas, algumas dificuldades dentro do seio familiar foram expostas, foram cada vez mais intensificadas. Ora, e talvez esse é o momento e a oportunidade de curar, de liberar perdão, de amar, de realmente lutar pela sua família e sair desse momento de crise mais ajustado, mais próximo de Deus, com a nossa fé fortalecida. Ou seja, querido, não deixe o medo tomar conta do seu coração imaginando que Deus perdeu o controle. Mas tudo isso é uma oportunidade. Imagine qual é a oportunidade que Deus está dando para você nesse momento, para você sair daqui com um aprendizado, sair fortalecido. Mas ainda no versículo 14, acontece então o que foi o momento talvez mais especial dessa narrativa. Maria Madalena chega no túmulo de Jesus e quando ela chega lá, ela se depara com uma cena que a deixa perplexa. Ela vê que o túmulo de Jesus está vazio. E nesse momento ela começa a chorar, ela não consegue entender o que estava acontecendo, o que se passava naquela situação. E de repente ela olha para uma pessoa que ela pensa que é o jardineiro. Claro, você imagina só, se coloca no lugar dela, né? Jesus tinha morrido e ela vê uma pessoa, ela imagina que era o jardineiro e ela perguntou, aonde está o corpo do meu Senhor? Eu estou chorando porque eu quero encontrá-lo. E naquele momento ela não reconhece Jesus, mas quando Jesus vira-se para Maria e mais uma vez ele diz somente uma frase para ela. Ele diz o seguinte, Maria. Ele a chama pelo nome. E quando Jesus a chama pelo nome, ela reconhece a voz de Jesus. Nesse momento tem dois ensinamentos muito interessantes que nós podemos ver aqui. Número 1 é que Maria ela foi capaz de reconhecer a voz de Jesus, porque ela já tinha familiaridade com Jesus. Ela tinha proximidade com Jesus. E por isso ela foi capaz de reconhecer a voz de seu mestre. Sabe que às vezes algumas pessoas elas fazem a seguinte pergunta. Eu não consigo ter um encontro com Deus. Eu não consigo reconhecer a voz de Deus, eu não consigo enxergar o seu agir. E sabe de uma coisa? Hoje eu quero te convidar para você fazer essa pergunta da forma correta. A pergunta aqui não é porque Deus não fala comigo. A pergunta é,
porque você não tem se aproximado de Deus. Será que Deus já não tem usado as circunstâncias para ir ao seu encontro, mas, no entanto, lhe falta ter proximidade com Jesus, lhe falta ter proximidade com Deus, e por isso você é incapaz de reconhecer a sua voz? Ou seja, enquanto você não procurar ter um encontro com Deus, enquanto você não fazer a sua parte de estar com Deus, buscar construir um relacionamento, você vai ser incapaz de reconhecer a sua voz quando Jesus falar com você. Maria, ela foi capaz de reconhecer a voz de Jesus porque Maria, ela seguia Jesus. Ela estava com Jesus e por isso ela reconheceu a voz do seu mestre. Fica aqui a pergunta: você tem sido capaz de reconhecer a voz do seu mestre? Você só vai conhecer a voz de Jesus falando ao seu coração quando você tiver com ele proximidade. Mas ainda, Maria, ela tem uma postura diante de Jesus, a forma como ela responde ao chamado de Jesus nos chama a atenção. Ela diz assim o quê? Mestre, Rabone. Ela tem uma postura de serva diante de Jesus. Isso me chama a atenção porque Maria, além dela reconhecer a Jesus Cristo, por familiaridade, porque ela tinha proximidade com Jesus, ela mostra diante de Jesus a postura correta, ela mostra uma postura de serva. Sabe, o evangelho, ele tem crescido cada vez mais no Brasil e no mundo. O número de igrejas, o número de evangélicos, ele tem crescido cada vez mais. Mas, infelizmente, grande parte desse crescimento, ele não passa de um mero inchaço. As pessoas, elas não têm oferecido uma postura de ser servo diante de Deus. Não, muitas vezes a gente vê um evangelho diluído, em que ao invés de servir a Deus, nós queremos um evangelho que nos sirva. Às vezes a gente trata a Deus como se fosse o gênio da lâmpada, como se fosse alguém para resolver os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus sonhos e os meus interesses. E nesse momento Maria quebra esse nosso senso comum e ela nos leva a uma postura de serventia, porque ela olha para Jesus e ela diz: Mestre, Rabone, meu Senhor, meu Senhor. Ou seja, o evangelho não é sobre você, o evangelho não é sobre mim, o evangelho não é sobre as nossas necessidades, não é para resolver os meus problemas, o evangelho é sobre Jesus Cristo e sobre o que ele significa para mim, se ele é de fato o meu Senhor, se de fato eu sirvo, se de fato eu sou um discípulo de Jesus. A gente precisa parar de querer viver um evangelho barato, um evangelho onde Deus está aqui para suprir as minhas necessidades e o restante eu fico só na superficialidade. Por isso Maria aqui nos dá um grande exemplo, olhando a Jesus e reconhecendo nele Rabone, o mestre, e se prostrando diante dele, reconhecendo que ele era o seu Senhor. Mas ainda, quando Maria Madalena ela ouve a notícia e ela tem o contato com Jesus Cristo ressurreto, você consegue imaginar essa cena, ela dizendo Rabone, meu mestre, e naquele momento eu imagino Maria Madalena que estava ali chorando, ela começa a regalar os olhos e corre em direção a Jesus e dando um sorriso e o abraçando. E quando ela tem esse encontro com Jesus, Jesus ele fala: olha, você vai, conta essa notícia para os discípulos que eu ressuscitei. E nesse momento ela corre em direção aos outros discípulos e ela diz ali no versículo 18 algo que mudou para sempre aquele domingo, a cosmovisão daquele domingo. Ela diz assim: pessoal, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Sabe que quando Maria Madalena chega lá com os outros discípulos, ela diz: eu vi o Senhor. Nessa simples frase, por conta desse simples encontro, desse ponto em diante, a cosmovisão, a realidade deles, a chave, ela é virada. E aquele que era um final de semana de tristeza, onde as esperanças deles haviam simplesmente morrido, naquele momento eles entendem que a cruz do Calvário não foi a derrota de Cristo. A cruz do Calvário representa o maior milagre que eles haviam presenciado e até aquele momento eles não haviam entendido. Pois naquele momento Jesus Cristo, ele cumpre a promessa, ele vence a morte, vence aquele que talvez fosse o maior medo do homem, que é a morte. E ele prova que ele não era um ser humano qualquer, prova que ele era, sobretudo, Deus. Deus. E daquele momento em diante, a cosmovisão dele sobre aquele final de semana ele muda. Maria Madalena ela sai espalhando as boas novas dizendo:
eu vi o Senhor. E por isso, naquele momento, Maria Madalena, ela traz essa mensagem de esperança, ela testemunha aquilo que ela vivenciou e nos traz aqui, novamente, um grande exemplo. Se você tem sido confrontado pelo Evangelho, se o Evangelho ele tem te transformado, se a mensagem do Evangelho ela tem feito sentido na sua vida, a Bíblia nos diz, Jesus Cristo nos dá uma grande missão, que é ir e contar isso a outras pessoas. À medida que nós somos transformados pela palavra de Deus, nós somos imbuídos pela presença do Espírito Santo a compartilhar isso com outras pessoas, assim como fez Maria Madalena. Talvez você venha imaginar que essa coisa de igreja, ter um encontro com Jesus, é algo só para quem é perfeito, para quem não tem falhas de caráter, para quem não tem desvios morais. Mas quando você olha para Maria Madalena, ela é um exemplo muito forte de alguém que pode ser transformada. Maria Madalena, ela recebeu o privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressurreto. E você sabe qual foi o passado de Maria Madalena? Ela não foi exatamente uma mulher ética, ela não foi a pessoa que deu os maiores exemplos no meio do seu povo. Aliás, a Bíblia fala que quando ela teve o seu primeiro encontro com Jesus, ela estava endemoniada. E a Bíblia nos diz que Jesus expulsou 7 demônios que estavam em Maria Madalena. Você imagina como ela vivia longe de Deus, como ela vivia distante dos caminhos de Deus. Mas a partir daquele momento em que ela teve um encontro com Jesus Cristo expulsa esses demônios. E naquela vida onde antes habitava trevas, daquele ponto em diante, quando ela ouviu a voz do seu Senhor, ela foi transformada. E num coração que era habitado por trevas, agora era templo do Espírito Santo e era habitado pelo Senhor. Daquele momento em diante, a sua vida foi transformada. E daquele momento em diante, a Bíblia nos diz que Maria Madalena tornou-se uma seguidora de Jesus Cristo. E ela testemunhou isso para outras pessoas, trazendo a mensagem, trazendo as boas novas. Você sabe que esse é um momento de muita dificuldade e crise. Muitas pessoas têm passado por um grande momento de tristeza e essa quarentena tem levado muitas pessoas a viver um momento difícil. E você, como sendo um cristão, tem a missão ou a oportunidade de poder falar para outras pessoas o quanto esse amor tem te transformado, o quanto esse amor te traz esperança e, assim como Maria Madalena, ser uma transmissora de uma mensagem que pode renovar a vida e o espírito de uma pessoa. Seja assim como Maria Madalena, né? Uma pessoa que transporta, o que leva adiante as boas novas. Mas ainda o texto continua. A Bíblia nos diz que nesse final de semana, Jesus Cristo ele aparece primeiramente para Maria Madalena. Só que mais adiante, Maria Madalena leva essa mensagem para os discípulos. Os discípulos eles têm dificuldade, não acreditam ainda que isso de fato aconteceu. E o texto nos diz que em determinado momento, ainda no domingo, os discípulos estão num local a portas fechadas, ali, porque eles estão com medo do que os líderes judeus poderiam fazer com eles. Se eles crucificaram seu líder, Jesus Cristo, imagina o que ele poderia fazer com eles. Por isso, nesse momento, eles estão num local, reclusos, a portas fechadas, e de repente, entre eles, aparece Jesus Cristo ressurreto. E quando Jesus aparece entre eles, a Bíblia nos diz que ele fala, a paz esteja com vocês. E nesse momento, os discípulos eles vão ao encontro de Jesus e a Bíblia diz que eles enchem-se de alegria. Sabe o que nós aprendemos aqui nesse texto? É que quando Jesus ele aparece aos discípulos, mesmo ele estando de portas fechadas, nós aprendemos aqui que não há portas, não há limites, não há barreiras que possam nos impedir de Jesus Cristo vir ao nosso encontro. Às vezes você pode imaginar, por algum momento pensar que somos nós que vamos ao encontro de Jesus, somos nós que damos uma oportunidade para o agir de Jesus, mas não. Quando nós olhamos o Evangelho, nós aprendemos que o chamado de Deus, o chamado de Jesus Cristo na nossa vida é irresistível. O chamado irresistível do Espírito Santo. É Ele que toma a iniciativa, é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que nos oportuniza estarmos junto com Ele, é Ele que nos chama. Agora talvez nós estamos vivenciando um momento semelhante ao dos discípulos. Nós estamos reunidos, de portas fechadas, cada um na sua casa, mas ainda assim agora nós temos a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho através da internet. Para pensar através da sua vida.
Quantas vezes Deus já te deu a oportunidade de ouvir essa mensagem, de ouvir essas boas novas? Deus usa pessoas, Deus usa familiares, Deus usa as circunstâncias para falar o seu coração. Deus está usando até a quarentena, que poderia ser um caos. Deus tem usado isso para falar o coração de muitas pessoas. A grande questão aqui é o seguinte: qual tem sido a sua reação diante do chamado e diante do agir de Deus? Sabe que, da mesma forma como Deus vem ao nosso encontro, você precisa ver a forma como você tem reagido em relação ao agir de Deus na sua vida. Quando Deus vem ao seu encontro, qual é a forma que você tem agido? Será que você tem mostrado indiferença? Será que você tem dado as costas para os chamados de Deus? Talvez nesse momento você esteja vivendo uma dificuldade, como todos nós estamos, de uma forma ou de outra. E sabe o que me chama a atenção aqui? Quando Jesus Cristo faz parte da sua vida, a Bíblia nos diz que quando Jesus Cristo adentra naquele lugar, ele traz àquele lugar paz e alegria. Eu sei que talvez esse tenha sido um momento de depressão, de tristeza, de dificuldades. E nesse momento Jesus Cristo vem ao teu encontro e ele quer te oferecer paz. Ele quer te oferecer alegria. E todos nós estamos vivenciando um momento de dificuldade e precisamos um pouco disso. A grande questão é se você tem aceitado isso que Jesus Cristo te oferece. Mas ainda o texto continua. A Bíblia nos fala que a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressurreto foi Maria Madalena. Ela falou essa mensagem diante, os discípulos não acreditaram. Ela aparece para os discípulos num local onde eles estavam reunidos a portas fechadas. Aparece lá para os discípulos. Só que um dos discípulos, nesse dia em que Jesus apareceu, não estava lá. O nome desse discípulo era Tomé. Diga comigo, Tomé. Tomé. Eu não estou ouvindo mais alto, igreja. Tomé. Tomé. Isso, deixa eu ver de casa. O discípulo Tomé. Ele tinha dificuldade em acreditar. E nesse momento, quando Tomé ele chega lá com os discípulos, você imagina a cena. Ele chega lá, Tomé, tu não vai acreditar, cara. A gente estava aqui reunidos de portas abertas, de repente Jesus Cristo aparece, ressurreto, ele venceu a morte. Sabe qual foi a reação de Tomé? Tomé não acreditou. Tomé, acho que teve um misto de indignação com incredulidade. Ele disse, eu não acredito, como é que eu perdi isso? Como é que eu não estava aqui? Eu não consigo acreditar que Jesus ressuscitou. Eu vi Jesus Cristo sendo torturado, sendo maltratado, sendo humilhado, e agora você me diz que ele ressuscitou, esteve aqui. Eu só vou acreditar quando eu ver as mãos de Jesus por onde entraram os pregos. Eu só vou acreditar quando eu ver a lateral de Jesus por onde entrou a lança. Eu quero ver Jesus pessoalmente para eu poder acreditar. E naquele momento, Tomé ele expressa a sua incredulidade. Ele já tinha ouvido de Maria Madalena, ele já tinha ouvido de todos os outros discípulos, mas ainda assim ele queria ver isso pessoalmente. Sabe, algumas pessoas elas são assim como Tomé. A Bíblia nos diz mais adiante, né, que uma semana depois dessa primeira aparição de Jesus para os discípulos, no mesmo local, ele de portas fechadas, e agora Tomé estava lá. Acho que depois que ele perdeu essa primeira reunião de oração, ele falou, não, agora eu vou ficar aqui 24 horas até Jesus aparecer. Vai que ele aparece de novo, eu não quero perder. E aí uma semana depois, a Bíblia nos diz que Jesus aparece novamente naquele local, ressurreto, e dessa vez ele caminha em direção a quem? Fala aí, quem? Tomé. Ele caminha em direção a Tomé, aquele que não tinha acreditado. E naquele momento ele caminha em direção a Tomé, e ele diz assim, Tomé, veja as minhas mãos. E Jesus mostra para ele as mãos perfuradas, mostra para ele a lateral onde a lança tinha perfurado. E naquele momento, quando Tomé lhe enxerga isso pessoalmente na sua frente, ele responde ao Senhor dizendo assim, Senhor meu e Deus meu. E naquele momento, Jesus ele confronta a incredulidade de Tomé, dizendo o seguinte, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Sabe que Tomé ele teve dificuldade de acreditar que Jesus estava ressurreto. Primeiro ele ouviu isso de Maria Madalena, depois ele ouviu isso dos discípulos, e ele só acreditou quando ele viu isso pessoalmente. E Jesus ele o confronta dizendo, Tomé, tu só acreditou porque tu viu? Felizes são aqueles que não viram e creram pela fé.
E sabe, isso de alguma forma fala muito comigo e com você, porque eu já vi muitas pessoas com determinado de postura que lembra muito a Tomé, que elas dizem assim, olha, eu não consigo acreditar em Deus. Ou então, para eu acreditar em Deus, tem que acontecer dessa forma, desse jeito. Ou ele tem que atuar nessa situação, responder a minha oração desse jeito, ou fazer aqui um anjo descer o sobrenatural, sabe? E parece que a criatura quer ficar colocando formas de como o Criador deve agir. A gente quer inverter os papéis. E Tomé, nesse momento, ele manifesta a incredulidade dele e nos leva a uma reflexão. A gente se identifica com Tomé. Quais são as barreiras que eu e você estamos levantando para acreditar no agir de Deus? Tomé foi a incredulidade e a sua. Qual é a sua barreira? Talvez é a indiferença, talvez é a vontade de não querer acreditar. Nesse momento ele levanta essa barreira para acreditar. Sabe que existe aqui um princípio muito interessante. Talvez a incredulidade de que Jesus ressuscitou em algumas pessoas, lá no fundo, ele quer mascarar uma dureza de coração. Uma dureza de coração. Diga a pessoa que está do seu lado aí, para sua família aí. Dureza de coração. Sabe por quê? Porque se Jesus ele estiver de fato ressuscitado, vencido a morte, isso significa que Jesus ele é Deus. Isso significa que aquilo que consta na sua palavra é real. Significa que eu sou um pecador e que eu preciso me arrepender e mudar dos meus caminhos maus. Ora, mas esse discurso de arrependimento, esse discurso de mudar de vida, ele é muito duro, ele é muito confrontador. Por isso, é muito mais fácil se eu assumir a postura de não acreditar. É muito mais fácil se eu assumir uma postura confortável e dizer, olha, eu não sei se eu acredito mesmo no agir de Deus, eu não sei se realmente Jesus Cristo ele ressuscitou, porque se isso acontecer de fato, eu vou ter que mudar muita coisa na minha vida. Mas a Bíblia nos diz que quando Tomé ele teve um encontro com Jesus Cristo, na terceira vez, né, e dessa terceira vez foi individual, finalmente ele acreditou. E a postura dele foi de arrependimento, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Sabe, eu quero já caminhar aqui para o final da nossa mensagem, da nossa reflexão de hoje e te convidar para você se colocar no lugar dos discípulos nesse momento. Para você se inserir dentro dessa história e você se comparar, por exemplo, com Tomé ou com Maria Madalena e se perguntar como a sua cosmovisão em relação a esse mundo, em relação ao que nós temos vivenciado agora, como você tem enxergado isso tudo à sua volta. Sabe que Tomé, ele teve dificuldade de crer, ele manifestou a sua incredulidade. E Jesus, no entanto, apesar dele ter sido incrédulo, Jesus olha para Tomé, age com Tomé com um olhar de compaixão. A Bíblia nos diz que Tomé ele teve 3 oportunidades até que ele de fato se rendesse acreditando que Jesus havia ressuscitado. Primeiro ele ouviu falar comigo aí, Maria Madalena falando para eles. Depois ele ouviu quem? Os discípulos falando para ele, até então ele não tinha acreditado. E finalmente na terceira vez, quando ele encontrou pessoalmente Jesus, foi só então quando ele acreditou. Sabe que no livro de Marcos, ali no capítulo 16, o livro que eu indiquei, você leia o livro de Marcos antes da quarentena terminar, são 16 capítulos, é pequenininho, vai ser uma bênção. Lá no capítulo 16 do livro de Marcos, a Bíblia nos diz que Jesus ele dá uma cutucada nos discípulos. Ele diz assim, olha, vocês não acreditaram que Jesus havia ressurreto, que eu havia vencido a morte. E nesse momento ele dá uma mensagem aos discípulos, ele diz o seguinte, vão e divulguem o evangelho para todas as nações. E naquele momento ele dá uma mensagem muito incisiva para os discípulos. Ele diz assim, olha, porque aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Jesus ele é muito claro, Jesus ele não faz rodeio, Jesus ele não faz, sabe, muitas posições, não. Ele diz assim, olha, aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então Jesus estipula aqui claramente 2 grupos. A forma como você se posiciona mediante Jesus Cristo. A forma como você se posiciona diante do que Jesus fez na cruz. Coloquem você num grupo ou em outro. Aqueles que creram
e aqueles que não creram. Mais ainda, tem uma consequência muito clara por fazer parte de um grupo ou de outro. Grupo número 1 que crê. Se você crê, você será salvo. Se você não crer, você será condenado. Sabe, esse momento de quarentena, ele talvez seja um momento em que a gente nunca teve tanta oportunidade para parar e pensar um pouco sobre a vida. E talvez esse é o momento que te faltava há muito tempo você fazer essa reflexão. Como está o seu relacionamento com Deus? De que grupo você faz parte? Daqueles que creem e se entregam genuinamente? Ou daqueles que não creem? Vale ressaltar que não existe grupo do meio, não existe eu acredito mais ou menos. Ou você está com Jesus ou você não está com Ele. Não existe 50%, não existe... Com Jesus Cristo não existe 99%. É só 100% ou nada. Ou é tudo ou nada. Jesus Cristo nessa noite ele nos confronta dizendo: se você crê no Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou, você será salvo. Essa aqui é a maior mensagem de esperança que Deus poderia trazer para nós. Nós adoramos a um Deus que é vivo. Nós adoramos a um Deus que reina. O túmulo está vazio. Se você for ali em Jerusalém, no túmulo de Jesus está uma placa escrita assim: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele vive. Eu quero terminar a nossa reflexão de hoje lendo para você os últimos 2 versículos do capítulo 20 de João. Para você que não sabe, o livro de João ele foi escrito por um dos discípulos de Jesus chamado João. Ou seja, ele foi uma testemunha ocular de tudo isso que ele está falando aqui. Ele viu, ele presenciou tudo isso que ele escreveu aqui. E quando ele termina o capítulo 20, ele diz algo que é uma mensagem muito especial para todos nós, que nos traz muita esperança. Tem muito a ver com o momento que nós estamos vivenciando agora, que pode mudar completamente a sua cosmovisão sobre esse momento. E João, que esteve lado a lado com Jesus, ele relata o seguinte, a partir de João, versículo 30, diz assim: Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro, mas estas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Tenham vida em seu nome. Sabe, quando João ele diz aqui, olha, essas coisas elas foram escritas para que você crê que Jesus é o Cristo, ou seja, Jesus é o Messias. Jesus é aquele que veio te salvar. Jesus é aquele que veio te restaurar de uma vida de pecados. Mas ainda ele disse que Jesus é o Filho de Deus e que se você crer, você vai ter vida em seu nome, e no nome de Cristo Jesus. Eu quero terminar essa mensagem falando para você sobre uma verdade bíblica que está registrada em Efésios 2. E ali em Efésios 2 diz o seguinte, que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele pagou a dívida pelos nossos pecados. O diabo tinha pensado que ali ele tinha sido vitorioso, mas ele mal sabia que Deus nunca havia perdido o controle. E o inferno, que talvez estivesse em festa naquele domingo de manhã, todos ficaram perplexos. Porque aquilo que eles pensaram que tinha sido a vitória deles, na verdade foi a vitória de Jesus Cristo, pagando o preço pelo nosso pecado. A Bíblia nos diz em Efésios 2 que quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo, que nós o reconhecemos como o nosso Salvador e como Senhor, sabe o que acontece nesse momento? Você é selado com o Espírito Santo de Deus. E quando você é selado com o Espírito Santo de Deus, dentro de você nasce uma nova natureza, um novo eu,
um novo eu que tem vontade de agradar a Deus, um novo eu que tem uma cosmovisão diferente, que não vive só por vistas, mas que tem uma visão espiritual, que enxerga muito além do que esses olhos aqui humanos podem ver, que sabem que a vida não é simplesmente pelo aqui, pelo agora, que sabem que o que nós estamos vivendo aqui é muito pequeno diante do que nós vamos viver na eternidade. Por isso, irmão, se você faz parte da Igreja de Cristo, coronavírus não significa não significa um momento para você se desesperar. Porque nós sabemos, porque quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos co-herdeiros daquilo que Jesus conquistou na cruz. É nosso direito, é nossa herança. E assim como a Bíblia nos fala, se nós crermos em seu nome, nós também teremos vida. Nós também teremos vida. A Bíblia nos diz em João 10 que Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Por isso o que eu quero te dizer, querido, é que a vida em abundância que Jesus Cristo te oferece, ela não vai ser limitada por conta do coronavírus. Ela não vai ser limitada por conta da dificuldade que o caos possa vivenciar. Por isso você não precisa se desesperar, porque nós já sabemos o final da história. Não importa o que acontecer em relação ao coronavírus, não importa o que vai acontecer com a economia, não importa com as dificuldades, porque nós já sabemos o final da história. Sabe qual é o final da história? Nós já vencemos. Você pode dizer um aleluia? Você pode dizer um glória a Deus? Você pode levantar as mãos e agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado pela vitória na cruz. Obrigado por aquilo que tu fizeste por mim na cruz do Calvário. Obrigado porque eu não merecia. Eu quero terminar aqui te trazendo a refletir sobre esse momento. A vitória que Jesus conquistou na cruz, ela não é para todos. Jesus Cristo foi muito claro, ele disse, para aqueles que creem, eles serão salvos. E quando você crê no que Jesus Cristo fez por você na cruz, você precisa olhar para dentro de si e reconhecer que talvez a sua vida não esteja exatamente vivendo um reflexo dessa verdade. Talvez até que você tenha sido indiferente, talvez até que você tenha vivenciado um estado de morte espiritual. Talvez a sua vida está afundada em pecados, vivendo longe de Deus, vivendo em vícios ocultos, praticando coisas que desagradam a Deus. E isso tem te afundado num lamaçal do pecado, isso tem gerado morte em seu coração. O que é muito pior do que o coronavírus pode fazer. O coronavírus, ele mata esse corpo. Mas o pecado, o vírus do pecado, ele acaba com a sua alma. Por isso, Jesus Cristo, ele é capaz de restaurar e renovar o nosso coração, o nosso corpo e a nossa alma. Tome posse daquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. E se porventura, meu irmão, minha amada, meu querido, o medo vier tomar conta do seu coração, lembre-se que nós não temos motivos para nos desesperar. Porque nós já sabemos o final de tudo. E o final é que nós seremos vitoriosos. Não por aquilo que eu fiz, por aquilo que você fez, que nós fizemos, mas por aquilo que Jesus Cristo fez. Sabe o que é o mais especial disso tudo? É que a gente não merecia. Nós não merecíamos, mas Jesus, com a sua graça, ele nos amou primeiro. Quando eu ainda era um pecador, ele me amou primeiro e me trouxe para debaixo da sua maravilhosa graça. A Bíblia nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso, hoje à noite, receba o amor de Deus, receba a vitória da cruz sobre a sua vida. Jesus Cristo ressuscitou, o túmulo está vazio. Eu não acredito como é que tem gente que vê Jesus Cristo ressuscitou, ele venceu a morte e você pode continuar vivendo a sua vida da mesma forma. Não. Isso tem que repercutir na sua vida, isso tem que causar algo no seu coração. Jesus venceu aquela que é o maior medo da humanidade, a morte. E um dia nós também venceremos. Um dia a Bíblia nos diz que se nós cremos, nós também seremos salvos. E nós teremos a oportunidade de viver a eternidade ao lado de Deus. A Bíblia nos diz que a cidade santa, o céu, aonde está escrito, se o seu nome estiver escrito no nome do livro da vida que está no céu, nós teremos a oportunidade de viver num lugar tão especial. Não vai haver choro, não vai haver tristeza, não vai haver dificuldades. Nós vamos nos alegrar na presença do Deus Todo-Poderoso, vendo-o face a face. Por isso,
eu quero terminar dizendo, assim como naquele final de semana, Maria Madalena e os discípulos viram Jesus Cristo ressurreto. Hoje eu e você também podemos ver a Jesus Cristo. Sabe que tem uma pequena história que diz assim que um jornalista foi entrevistar um homem que se dizia ateu, mas em um determinado momento ele se converteu. E aquele homem que era ateu teve um encontro com Deus. Ele passou a acreditar em Jesus Cristo e na obra da cruz. E naquele momento o jornalista perguntou para ele: Senhor, você que era um ateu e agora acredita em Jesus Cristo, se você pudesse o ver aqui, Jesus Cristo, na sua frente, nesse momento, o que você diria para ele agora? E a resposta desse senhor, ela é uma verdade profunda para todos nós. Ele disse: o que eu diria para ele se ele estivesse aqui? Você não entende. Jesus Cristo está aqui. Por isso, a realidade da ressurreição, quando ela é vivenciada, ela te capacita a enxergar além. Ela te dá visão espiritual e a sua cosmovisão passa a ser totalmente diferente. Jesus te abençoe. Jesus abençoe você, a sua vida, a sua família nesse momento. Em breve isso vai passar. Em breve nós poderemos estar juntos novamente. Mas até lá, até aquele glorioso dia, até quando Deus nos permitir, enquanto nós não vamos nos reunir como uma só igreja, na eternidade, eu quero lhe saudar com a paz do Senhor e desejar que a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, possa inundar o seu coração e nós juntos, como igreja do Senhor, possamos estar caminhando em direção àquilo que Ele tem reservado para nós na eternidade. Quero te convidar para nós orarmos e para nós encerrarmos esse culto, e te convidando a tomar uma decisão em relação à sua vida, a entregar a sua vida ao Senhor, a renovar o seu compromisso com o Evangelho e a tomar posse da vitória que Ele conquistou para nós na cruz. Amém? Senhor, obrigado por esse culto, obrigado pela oportunidade que Tu nos deste de estarmos aqui meditando hoje sobre a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque aquilo que Tu conquistou para nós na cruz do Calvário